Boa noite, tudo bem? Aqui chegando dentro do texto, nosso curso de leitura avançada, nosso curso de literatura, esse curso aberto, curso online, o curso aqui no YouTube para vocês, no canal Reader's Corner. Lembrando aí de saudar o pessoal que está chegando, familiares, amigos, colegas, alunos, ex-alunos. É um prazer ter vocês aqui acompanhando a minha aula, vendo um pouquinho aqui, fazer o que eu gosto, uma atividade totalmente aqui à vontade, direto da minha casa, compartilhando com vocês as minhas leituras. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos fazer com vocês aqui a leitura de algo que eu vou chamar de linguagem literária. A gente vai estudar um pouquinho as palavras, as frases, detalhes lá dentro do texto literário que mostram a liberdade que o escritor tem, pode exercer quando ele cria uma narrativa, cria uma trama, cria uma história para contar para o público. Como eu já disse em outras aulas desse curso, você pode conferir nas aulas, hoje é a aula número 5, temos a aula 1, 2, 3 e 4, cada uma sobre um tema diferente na nossa sequência. A gente falou muito sobre o texto literário em si, as entranhas do texto, as estratégias do escritor, e hoje não vai ser diferente. Hoje vamos buscar novamente elementos lá dentro do texto e vamos falar de 3 autores diferentes que são muito especiais para as literaturas de língua brasileira e, claro, não pode deixar de faltar literatura de língua inglesa. Então, saudação novamente para você que está chegando. Estamos aqui ao vivo no chat, aqui no canal do YouTube. Deixe seu comentário, mande sua saudação, compartilhe, manda aquele link para os colegas no WhatsApp. É só clicar no link do canal e aí já entra para acompanhar a nossa transmissão dessa aula mais que especial sobre leitura de textos literários. Uma aula para quem gosta de ler. Aulinha curta, aulinha simples, você sente, pega as estratégias e o mais importante, você sai dela com vontade de ler textos literários e com boas indicações. Só estou indicando coisa boa, só estou indicando aqui literatura canônica, literatura importante, literatura que fez história. Muito bem. E a gente vai começar falando de um escritor muito especial, enfim, eu acabei nem colocando aqui o banner no começo, que é, na verdade, o tema da nossa aula, o tema principal do que a gente está trabalhando, certo? E vamos falar aqui, então, principalmente de um escritor que foi importante para a identidade nacional da literatura brasileira, que é um cara chamado Mário de Andrade, olha só, e a gente vai falar de um texto muito especial que ele escreveu, que é o Macunaíma, uma grande obra que ele deixou para a gente aí, que é o livro do Macunaíma. Muito bem, muito bem. Eu vou então fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês, olha só, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente poder ficar mais à vontade com o texto de leitura junto, ok, tudo prontinho, vamos então compartilhar aqui a nossa tela. Temos aí um trecho bem interessante, a abertura do livro, o começo do Macunaíma, acompanha lá a leitura comigo aqui no canal, hein? Olha só. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricuera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Olha só, esse primeiro trecho aqui, então, que a gente tem, que é a abertura do livro do Macunaíma, não é? É um livro que foi lançado em 1928 e ele é uma antologia do folclore brasileiro. Olha, o linguajar, o jeito de falar, é um livro com identidade totalmente brasileiro e, vamos dizer, da terra brasileira e escrito de forma cômica, certo? Esse livro foi adaptado ao cinema no fim da década de 60. Grande Otelo fez o Macunaíma e essa cena do nascimento do Macunaíma é bem surreal e no cinema foi feita também dessa forma. E fica aí o texto com algum vocabulário, alguma criação específica para falar. E a gente vai ver o herói, o Macunaíma, que é o personagem que possuía particularidades que o caracterizavam e o diferenciavam das demais pessoas. Por exemplo, muitas travessuras que ele praticava, sua preguiça exacerbada. Né? E a gente tem essa abertura de um livro que é um livro que faz a gente refletir sobre o que é ser brasileiro. Eu vou ler mais um trecho, olha só, eu estou separando aqui, eu vou ler mais um trecho do livro. Quer ver? Estou passando aqui o slide. E isso é um trecho bastante interessante. Lá já mais para o meio, que é o capítulo, se não me engano, o capítulo 6, que é o capítulo Vei a Sol. Olha só, Macunaíma ia seguindo e topou com a árvore, volumã bem alta.
Num galho estava um pitiguari que nem bem enxergou o herói, se desgoelou cantando: olha no caminho quem vem, olha no caminho quem vem. Macunaíma olhou para cima com a intenção de agradecer, mas o volumã estava cheia de fruta. O herói vinha dando horas de tanta fome e a barriga dele empacou, espiando aquelas sapotas, sapotilhas, sapotis, bacuris, abricôs, mucajás, miritis, guabijus, melancias, ariticuns, todas essas frutas. Volumã, me dá uma fruta, Macunaíma pediu. O pau não quis dar. Então o herói gritou 2 vezes, boioiô, boioiô, kizamakizu. Caíram todas as frutas e ele comeu bem. Volumã ficou com ódio. Pegou o herói pelos pés e atirou para além da Baía de Guanabara, numa ilhota deserta, habitada antigamente pela ninfa Alamoa, que veio com os holandeses. Macunaíma pendia tanto de fadiga que pegou no sono durante o pulo. Olha que situação inusitada, né? Surreal, como eu estava dizendo. Caiu dormindo embaixo de uma palmeirinha guairô, muito aromada, onde um urubu estava encarapitado. Vou seguir. Ora o pássaro careceu de fazer necessidades, fez e o herói ficou escorrendo sujeira de urubu. Olha essa piada, parece uma piada, né, gente? Já era de madrugadinha e o tempo estava inteiramente frio. Macunaíma acordou tremendo, todo enlambuzado. Assim mesmo examinou bem a pedra mirim da ilhota para ver se não havia alguma cova com dinheiro enterrado. Não havia, não. Nem a correntinha encantada de prata que indica por escolhido tesouro de holandês. Havia só as formigas jactaguás ruivinhas. Então passou Kayanog, a estrela da manhã. Macunaíma, já meio enjoado de tanto viver, olha isso, né? Enjoado de tanto viver, pediu para ela que o carregasse para o céu. Kayanog foi se chegando, porém o herói fedia muito. Aconteceu ali em cima, né? O pássaro fez necessidades nele. Vá tomar banho, ela fez, e foi-se embora. Assim nasceu a expressão vá tomar banho, que os brasileiros empregam se referindo a certos imigrantes europeus. Bastante engraçado. É um linguajar bem particular, bem peculiar, que a gente tem com um sentido parecido com piada, parecido com anedota, parecido com peculiaridades. Como eu disse, é um texto que faz refletir sobre o jeito do brasileiro, e o jeito despojado do brasileiro não fica de fora dessa história também. Né, uma história com acontecimentos divertidos. Eu gosto que vocês leiam esse texto pensando ali no acontecimento descrito pelas palavras. Isso não é uma notícia de jornal, não é uma receita de remédio, não é um texto jurídico, é um texto literário, está contando uma história. Ok? Então, além de acontecimentos divertidos nessa história, o autor ele recorre a uma abordagem cômica, querendo representar de alguma forma irreverente, uma abordagem irreverente, o caráter nacional, o caráter brasileiro. A gente percebe a linguagem coloquial, que é uma linguagem muito próxima da língua falada, da oralidade do idioma, e por vezes, não necessariamente nesse trecho, nesse livro, a gente tem uma valorização bastante interessante das raízes e da identidade da cultura brasileira, certo? E é claro, no personagem do Macunaíma, a gente tem aí a identidade, a personalidade do homem brasileiro. Ser esperto, ser ardiloso, ser dissimulado, ser preguiçoso, mulherengo, o que mais? Malandro, entre muitas outras coisas. Certo? Fica então para a gente aí essa dica do livro, do texto do Macunaíma. Muito bem, é um texto que foi muito lido pelos brasileiros, pelos adultos mais jovens do Brasil, porque caiu na lista de vestibulares em toda a década de 90, FUVEST, no Unicamp eu não tenho muita certeza, mas a FUVEST cobrou esse texto por muito tempo. Eu estudei o Macunaíma como aluno, como professor, né, em períodos não tão grudados, assim. Então, assim, ficou na lista, é um texto. Se você quer falar que você conhece a literatura brasileira, o Macunaíma é parte disso tudo, dessa grande obra que é a literatura brasileira até hoje. Certo? Muito bem, para quem está chegando aí, boa noite. Olha só, estamos aqui ao vivo no YouTube, transmissão aqui pelo chat também, interação, escreve aqui pra gente, boa noite a quem está chegando, chama o seu colega, chama o seu amigo, compartilha, lembrando que os livros indicados aqui na live, aqui na nossa aulinha, eles estão com os links aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, você pode clicar o link, cai lá na página do livro, eu fiz até pesquisa de preço, então quem quiser comprar alguns dos livros que estão aqui, não ganho nada, é só uma indicação, tá? Todos os livros que eu trago nas minhas aulas são livros importantes. Todos eles, eu acredito que todos até agora, eu tenho na minha casa, tenho comigo, às vezes mais de um. Então vale a pena, são sugestões boas, tá? E se tiver despertando apetite de comprar livros, invista, né? É a dignidade do ser humano, comprar pelo menos um livro por mês, tá? E lê-lo, é claro, não é? Quantos livros você já leu este mês? Faz a conta aí, estamos no começo do mês, mas já dá para ter pelo menos começado alguma coisa, não é?
Vamos seguir um pouquinho? Eu vou falar de uma escritora agora inglesa, né? Literatura aí inglesa, literatura de língua inglesa, que eu não deixo de fora das minhas aulas, faz parte da minha formação, faz parte do meu trabalho também como professor de literatura britânica, norte-americana, enfim. E é lógico, o poder da língua tem a ver também com o poder da sua literatura. O inglês é o que é hoje, não só por aspectos econômicos e imperialistas, mas sociais, enfim, mas também pelo poder da literatura da língua inglesa, que facilitou com que o inglês se espalhasse pelo mundo. No século XX, Hollywood contribuiu bastante também, certo? Muito bem, então falaremos aqui agora de Virginia Woolf, o livro dela bem tardio, que são Cenas Londrinas. Eu não mostrei o Macunaíma, né? Aliás, ó, peraí. Eu tô com o livro aqui, acabei não mostrando. Essa é a versão do Macunaíma, a coleção da Folha de São Paulo de escritores brasileiros. Aí, tá? E agora, Cenas Londrinas, como eu já falei sobre essa coleção da Folha de escritoras mulheres, tá aqui, Cenas Londrinas da Virginia Woolf, uma das grandes escritoras. Quem ensina literatura inglesa, difícil não falar dela, não falar que é uma das preferidas. Esse livro não é tão famoso, ela escreveu grandes romances como Orlando, Mrs. Dalloway, que é a grande história da vida dela. Temos o filme As Horas, que traz em diferentes camadas esse romance maravilhoso. E Cenas Londrinas é uma iniciação legal para conhecer a autora de início. Tem um trechinho aqui para mostrar para a gente. Vamos lá? Olha só que coisa legal para a gente. Dá uma olhadinha. Vamos lá, olha só. Descrevendo Londres, olha que coisa interessante, né? Muito bem. Da calçada parecem brotar horríveis tragédias. Os divórcios de atrizes, os suicídios de milionários ocorrem ali com uma frequência desconhecida nas calçadas mais austeras das áreas residenciais, descrevendo Londres. As notícias mudam mais rapidamente do que em qualquer outra parte de Londres. A multidão ondulante parece apagar a tinta dos cartazes, consumi-los mais e exigir suplementos frescos de segundas edições com mais rapidez do que em outra parte. A mente se torna uma lousa perpetuamente mutante na forma, nos sons e nos movimentos. E Oxford Street desenrola nela uma contínua fita de visões, sons e movimentos mutáveis. Os pacotes se chocam contra as superfícies, batem, os ônibus roçam ao meio-fio, o clangor de toda uma banda de metais a pleno vapor diminui até uma delicada réstia de som. Ônibus, caminhonetes, carros, carrinhos de mão passam como um rio, divididos em peças do quebra-cabeça de um quadro. O braço branco se ergue, o quebra-cabeça torna-se mais denso, coagula, para. O braço branco afunda e o quebra-cabeça esconde de novo, riscado de veios, torto em balbúrdia, em perpétua corrida e desordem. As peças do quebra-cabeça nunca se ajustam, por mais que olhemos. Que coisa maravilhosa, que a descrição da cidade pulsando, a descrição da cidade viva. Virginia Woolf faz isso no livro todo, é um livro pequenininho, curtinho, com 5 pequenos capítulos, 5 pequenas crônicas, e aí há 15 anos foi descoberta uma cesta enterrada, escondida em algum lugar, não estava nem traduzida, e a gente encontrou, pegou e foi espalhada pelo mundo, a última coisa que se encontrou da Virginia Woolf perdida. Enfim, nesse trecho ela descreve a vida da cidade de Londres de diferentes perspectivas, diferentes lugares, com uma acessibilidade magnífica nas palavras. Repararam nisso? Não é? Virginia Woolf, assim, você tem relatos, você tem nesse pequeno livro, relatos breves de aspectos inexplorados da cidade, não é? E sendo revisitados pela narradora, pela escritora, sendo revisitados com um olhar bem espirituoso, certo? E esse livro eu recomendo, esse tipo de leitura, porque é uma escritora muito difícil de se ler por vezes, porque é uma ótima oportunidade para um leitor iniciar a leitura de uma escritora que é uma das mais importantes do planeta, de todo o século XX. Não é? E é lógico, deliciosamente, o leitor pode ser conduzido por uma das mais vibrantes cidades do planeta, uma das maiores e mais charmosas e gostosas capitais do mundo, que é Londres. Eu tive a oportunidade de conhecer Londres e Oxford Street, e não dá para identificar tão bem pelas palavras dela, claro, 70 anos antes, mas enfim, porque é uma visão muito particular que vem de encontro com o que produz essa escritora. Uma escritora que partiu para dentro do homem, para dentro do ser humano. Essas histórias são assim. E aí você tem uma pessoa andando pela cidade, contando de dentro para fora as sensações que a cidade causa nela. E são sensações de estremecimento. São sensações, apesar de ser uma cidade gostosa, são sensações que incomodam. Sensações que causam algum tipo de estranhamento, um desajuste. Lembrando que Virginia Woolf é uma escritora que no ano de 1941 se suicidou.
na região de Sussex, na Inglaterra. Ela se suicidou em 1941. Sua vida foi um episódio de situações a respeito de uma grave doença mental que a acometeu, ligada à depressão, e ela acabou se suicidando. É uma escritora, era uma intelectual e uma escritora de grande renome na Inglaterra, e ela escreveu esse livro que eu estou trazendo aqui para minha aula hoje na década de 30, 1931 e 1932. Cenas londrinas, fica aí uma pequena dica, um pequeno toque para quem quiser estudar um pouquinho de literatura inglesa, com muita tranquilidade, fácil encontrar o livro. Tá aqui no link também para vocês, para quem quiser montar uma coleção pessoal de literatura, né, clássica, né, os grandes clássicos, grandes escritores. Ok? Muito bem. Então, vamos lá, a gente tem mais um trabalho, mais um livro muito interessante para mostrar para vocês hoje. Prometo não me alongar muito, porque a ideia é compartilhar, é que vocês coloquem as experiências de vocês, que leiam o livro, ou a obra, ou parte dele, e venham jogar aqui depois no vídeo o que acharam, o que sentiram, se conseguiram reparar nesses pequenos elementos da linguagem que contribuem para a história. Lembrando, a gente está trabalhando com um livro e a linguagem do escritor ajuda a transportar o leitor para dentro da obra, é a sua principal ferramenta. Tem o narrador, tem o eu lírico da poesia, tem o espaço, o tempo, mas a linguagem utilizada é a grande ferramenta de operação do escritor em uma obra literária, ok? Eu vou partir para vocês para mais um livro aqui, olha só. Um segundinho, estamos rodando, e aqui a gente vai se divertir um pouquinho mais também. Olha só, com um escritor importante do século XIX no Brasil. Vou começar mostrando primeiro aqui, não é? Olha só, vou colocar aqui na captação, e também aqui, olha só. José de Alencar. Trago para vocês aí uma infinidade de livros que eu poderia ter escolhido, mas escolhi o considerado um dos seus melhores livros, que é o Senhora, escrito já um momento mais tardio de sua vida, que é o livro Senhora, uma história bastante interessante, bastante coisa legal para falar sobre Senhora, e trago aqui para vocês, então, um trechinho do Senhora para a gente ler juntos. Vamos só colocar aqui na tela, muito bem, está lá para nós a abertura do livro, que traz essa personagem bastante significativa para nós. Olha só. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Duas opulências, riquezas, que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Os dois esplendores que se refletem como o raio de sol no prisma do diamante. Olha a descrição da mulher. Quem não se recorda, é a nossa personagem principal do livro, quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam. E logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Olha só que coisa. A gente tem aqui um trechinho, então, do Senhora, do José de Alencar, que vai falar um pouquinho a respeito dessa personagem bastante marcante para a literatura brasileira. Lembrando que é um romance que a gente tem aí de ficção urbana no século XIX, o ponto máximo da produção artística desse autor, que foi José de Alencar, muito importante para o romance brasileiro, e um livro que traz um relato dos costumes burgueses na época do Segundo Império, do Brasil. Então você tem um escritor que traz um texto, olha a descrição que ele faz da moça, né? Um texto vai trazer ao longo da história a representação do amor romântico, mas também com as cintilações do luxo burguês da época do Segundo Império. Tem efetivamente nesse trecho, como posso dizer, o heroísmo por parte dessa personagem, Aurélia, personagem feminina, isso é bastante relevante, certo? E essa mulher, ao longo da história, ela resiste a todo tipo de sedução, aos impulsos da própria paixão dela, e também ao arrebatamento dos sentidos. É uma mulher que é dona de si, dona de posses, é uma personagem que acaba indo contra esse sistema do casamento por arranjo, do casamento burguês, do casamento por conveniência, e acaba ela mesma negociando o próprio casamento com o homem, com Fernando Seixas, é o personagem importante da história. É, então, uma personagem bastante relevante para a literatura brasileira, e um trecho de José de Alencar, um livro, um trecho de sua carreira, de fase desse escritor, que critica, de alguma forma, e aí acaba muita gente notando traços de realismo nessa obra, nesse trabalho do José de Alencar,
que é crítica aos costumes da sociedade, crítica ao casamento por arranjo. Eu vou ler mais um trechinho, espera só um pouquinho, vou seguir no livro, eu separei mais um trecho que vai além um pouquinho do que a gente está vendo, olha só que coisa legal. Já estou partindo da parte 1 do livro ainda, mas já capítulo 10, olha que legal. Ouviu-se um frulido de sedas e Aurélia assomou na porta do salão. Trazia nessa noite um vestido de nobreza opala que assentava-lhe admiravelmente, debuxando como uma luva o formoso busto. Com as rutilações da seda que ondeava ao reflexo das luzes, tornavam-se ainda mais suaves as inflexões harmoniosas no detalhe sedutor. Como que banhava-se essa estátua voluptuosa em um gás de leite e fragrância. Seus opulentos cabelos colhidos na nuca por um diadema de opalas borbotavam em cascatas sobre as alvas espáduas bombeadas, com uma elegante simplicidade e garbo original que a arte não pode dar, ainda que o limite e só a própria natureza incute. Via-se bem que essa altiva e gentil cabeça não carregava um fardo. Talvez o espólio de um crânio morto, jogo cruel que a moda impõe às moças vaidosas. O que ela ostentava era a coma abundante de que a tocara a natureza como as árvores frondosas. Era a juba soberba de que a galanteria moderna coroa a mulher como emblema de sua realeza. Que coisa maravilhosa! Olha essa linguagem, olha a forma de escrever desse escritor. Não dá para não reparar a linguagem romântica, a forma exacerbada de descrever a heroína que chega. O fato de ser uma heroína mulher acaba sendo algo que deixa esse texto bastante valioso e é um texto bastante particular. Vou seguir no mesmo trecho, olha só, vou seguir no mesmo trecho, atenção. Estou seguindo a sequência do texto, tá? Cingia o braço torneado, que a manga arregaça descobria até a curva, uma pulseira também de opalas, como eram o frouxo colar e os brincos de longos pingentes que tremulavam na ponta das orelhas de nácar. Com o andar crepitavam as pedras das pulseiras e dos brincos, formando um trilo argentino. Música do riso mavioso que essa graciosa criatura desprendia de si e ia deixando em sua passagem, como os arpejos de uma lira. Atravessou a sala com o brando arfar que tem o cisne no lago sereno e que era o passo das deusas. No meio das ondulações de seda parecia não ser ela quem avançava, mas os outros que vinham ao seu encontro e o espaço que ia se dobrando humilde a seus pés, para evitar-lhe a fadiga do percorrer. Que coisa legal. Você tem um trecho aqui, reparem bem nisso, né? Quando você lê esse pedaço de livro, esse capítulo, esse pedacinho de capítulo que eu tirei no meio do livro, é uma linguagem gostosa de se ler, uma linguagem enfeitada, uma linguagem, como eu posso dizer, você tem aí uma página do livro toda lida, nada acontece. É uma cena de 5 segundos com ela entrando no local. Mas olha que o escritor, olha o trabalho do escritor, como ele transformou, como ele imaginou tudo isso e como ele idealizou, né? Uma criação de cena artística bastante importante, né? E, enfim, e é um livro muito importante da literatura brasileira e de forma geral. Então, Senhora, do José de Alencar, essa personagem Aurélia, que é uma personagem feminina que vai contra e fica, não vou dizer que é maligna, mas ardilosa, e pensa e matuta e organiza a sua estratégia para organizar o próprio casamento. Imagina uma mulher fazendo isso. Ela perde o amor da vida dela em um momento da história, quem lê o livro vai saber, ou quem leu pode até falar aqui pra gente no chat também, por conta de casamento por dote, casamento por arranjo, ela perde o amor da vida dela por isso, e depois ela dá a volta, e acaba sendo, não estou contando spoiler não, isso é a história da abertura, isso é o livro, né, isso é a história do livro. E ela acaba sendo dona de si, e enfrentando a sociedade, é um personagem bastante, né? Esses romances urbanos do José de Alencar, é uma tríade de romances, é Lucília, Diva e Senhora, são 3 livros que trazem personagens femininas marcantes e trazem essa crítica de costumes burgueses do século XIX, sociedade do Segundo Império. Fica uma dica, um livro que pode acrescentar bastante. José de Alencar é um grande romancista brasileiro do século XIX, se espelhou em grandes escritores europeus como Balzac e Flaubert, francês, e outros, né, como Charles Dickens e outros mais, mas enfim, principalmente esses que eu falei primeiro. E fica essa sugestão aí para vocês, para fechar nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, aula curtinha, mas com 3 ideias bem legais para vocês poderem aí irem atrás, livros fáceis de encontrar hoje, bem tranquilos, ok? E então é isso, eu vou ficando por aqui hoje, eu quero agradecer a todos que compareceram, tô aqui, vou ficar fechando o vídeo, eu vou ficar mais um pouquinho aqui no chat para falar com vocês, e se organizem, perdeu a aula 2, perdeu a aula 4, perdeu alguma aula,
tudo aqui disponibilizado no canal. Estamos formando um curso bastante interessante. Mande para quem gosta de ler, convide o colega, mande link para o WhatsApp, compartilha comigo aí. A principal ajuda que eu tenho de vocês é que assistam, que acompanhem meu curso e que tragam mais gente para participar desse momento também. Ok? Eu agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Boa noite e vejo vocês na próxima.